Inclinemos a cabeça só por um momento. Querido Pai Celestial, certamente consideramos um privilégio estar aqui hoje, nesta cidade de Los Angeles, e entre estes os crentes, os escolhidos que foram chamados a sair do mundo, filhos de Deus separados, nesta grande hora em que estamos vivendo, sob esta grande expectativa da aparição do nosso amado, o Senhor Jesus, a qualquer hora. Agradecemos-te por isto em nosso coração, por crermos que Ele virá em nossa geração. Estamos esperando por Ele hoje. Se não estiver aqui hoje, estivermos aqui amanhã, estaremos esperando por Ele amanhã. Querido Deus, rogamos que esta reunião seja uma reunião especial, que esta seja uma ocasião em que se faça um registro para o progresso da igreja, que esteja em teus livros na eternidade. Abençoa cada débil esforço que fizermos, Pai. Compreendemos que somos um completo fracasso sem ti, de modo que precisamos ter a ti, Senhor, se pudermos continuar. E não queremos isto para a nossa própria glória, queremos para a tua glória, porque esse é o desejo do nosso coração, é ver Jesus glorificado em seu povo, para fortalecer a fé desse, Senhor, neste dia, quando a batalha está tão difícil. Viemos para este reavivamento entre nós, em um retiro, um refrigério. Rogamos que tu nos concedas todas estas coisas, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmão Shakarian, irmã Wyatt, e aos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente estou grato por esta oportunidade de estar em Los Angeles novamente para pregar deste glorioso Jesus, do qual todos estamos aqui para aprender mais hoje. Se nossos esforços Este é um negócio bem complicado. Olhe, esta coisa não quer cooperar. Bem, não irá funcionar assim. Irmão Shakarian, agora parece um pouco melhor. Eu sou um tanto pequeno, tenho uma voz pequena, mas uma grande mensagem do Senhor. Muita oposição de Satanás para impedir de trazê-la, porém, chegaremos aqui de qualquer modo. Estamos confiando que esta será uma grande semana para todos nós. Eu estava sentado ali lembrando-me das muitas vezes em que nosso querido finado irmão Thomas Wyatt, sem dúvida, tinha falado deste mesmo púlpito, um grande servo de Cristo. Eu conheci o irmão Wyatt. Ele sempre foi uma grande inspiração para mim quando o encontrava e conversava com ele. Eu me lembro como um jovem pregador, em seu livro chamado Asas de Cura. Eu gosto desse título, Asas de Cura. E estamos contentes por estar aqui neste templo que foi dedicado para o serviço de Cristo. Deus abençoe sua viúva e todos vocês que, claro, sei que vocês sentem falta dele também. Sinto falta do programa dele. Quando ouvi que ele havia partido, eu pude ouvir aquela voz. Ele estava ficando um pouquinho velho, mas ainda possuía uma voz boa e forte e tinha uma mensagem da parte de Deus. E sua vida ainda vive aqui entre vocês e lá nos campos missionários, para onde ele enviou todas aquelas unidades. O evangelho ainda se move por causa de Thomas Wyatt. Que a sua alma descanse em paz até o tempo em que o encontremos aquela gloriosa terra onde não há morte nem velhice. Estamos aqui para prosseguir até que nosso tempo seja chamado, até a grande ressurreição geral, quando Jesus vier para nos levar a todos. Agora, sei que vocês têm culto aqui, acho, esta noite, e me foi dito há alguns momentos que vocês teriam culto aqui esta noite, de modo que me apressarei tanto quanto possível, porque tenho segunda-feira à noite, terça, quarta à noite, assim por diante, esta semana, de modo que estou confiando que o Senhor nos abençoará. Vamos orar pelos enfermos, vamos pregar Cristo, se Ele quiser, se for sua vontade, em todo o poder da sua ressurreição que Ele nos permita realizar. E o que quer que Ele dê para fazer, isso é o que queremos fazer de todo o coração.
Eu sei que Ele nos abençoará se tão só crermos nele. E agora, pouco antes de abrirmos a palavra para lê-la, eu quero falar com Ele novamente enquanto inclinamos a cabeça e ficamos quietos agora, confiando que a confusão terminou. Compreendemos, todos os cristãos sabem que o inimigo, nosso inimigo, trabalha de todos os lados. Porém, veja, quando coisas assim acontecem, somente fique quieto. Deus sabe de que se trata tudo. Somente fique quieto. Ele pode ter estado fazendo algo sobre o que você talvez nada saiba agora mesmo. Falemos com Ele. Pai, rogamos agora que Tu acalmes o mar. O poderoso Senhor Jesus venha caminhando em Sua palavra agora, apresentando-nos em novas esferas e seu poder e manifestações. Pedimos isto enquanto lemos a palavra dele, que ela seja vivificada em nosso coração hoje, de modo que possamos conhecê-lo no poder de sua ressurreição, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, por favor, abram no livro de Deuteronômio, quero ler um versículo ou dois, no livro de Deuteronômio, capítulo 16 de Deuteronômio. Guarda o mês de Abib, que significa abril, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa do Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar onde o Senhor colocar. Desculpem-me. No lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos e pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá em ti por 7 dias em todos os termos também da carne que matares no entardecer no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma porta que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa ao entardecer e o pôr do sol ao tempo determinado da tua saída do Egito. Parece que temos algum problema novamente. Acho que consigo gritar mais alto que algo desse gênero, veja. Está vendo? É um texto muito estranho, sobre o qual eu gostaria de falar um pouco esta tarde. É sobre o lugar de adoração provido por Deus. Agora, isto é incomum. Porém, como disse muitas vezes antes, que Deus geralmente habita de maneiras incomuns em lugares incomuns, faz coisas incomuns, porque Ele é incomum. Sempre quem crê nele age de forma incomum. Há muitas coisas que gostaríamos de dizer acerca de suas raridades. Porém, sei que todos que estão familiarizados com ele sabem que ele é incomum. Faz as coisas incomuns, algumas vezes, no tempo incomum. Deste modo, estamos confiando hoje que Deus abençoará esta leitura da palavra e o texto que escolhi sobre o qual lhes falar. Agora, o que eu acho que causou nosso problema aqui foi que desconectaram aqueles gravadores ali, simplesmente desviaram a corrente direto do microfone. Deste modo, se não arrumarem, ora, vocês me ouvirão mesmo assim. Deus ajustará nossos ouvidos de modo que possamos ouvir. A razão por que quero falar sobre este texto, e é uma boa ocasião para fazê-lo, na reunião dos homens de negócios do Evangelho Completo, é porque todas as igrejas, ou muitas delas, estão representadas neste grupo, todas as diferentes denominações. E verifico muitas vezes que as pessoas, encontrando-as na rua, nas rodovias, nos aviões, trens, ônibus,
Eu lhes digo, você é cristão? Uma delas diz, bem, sou metodista, sou batista, sou presbiteriano, sou luterano, pentecostal, ou algo nesse estilo. E todos, cada um tem uma denominação que deseja representar. E está perfeitamente bem ser representado por uma denominação, porém, ainda assim, a parte ruim disto é que cada um acha que este determinado grupo é o único grupo que irá para o céu. E é o único em que Deus está representado, de qualquer modo, é o determinado grupo de alguém. Achei que esta tarde seria uma boa ocasião para resolver esse assunto. E talvez seja por isso que Satanás continua trabalhando neste microfone. Vocês sabem, qualquer coisa que o homem faz dará errado, mas o que Deus faz não dá errado. Assim sendo, uma boa ocasião para fazê-lo, um bom lugar para fazê-lo. Assim, Deus nos ajude que, por sua graça, procuremos fazer o melhor que pudermos para falar acerca disto. Agora, este texto saindo do livro de Deuteronômio, entendo que Deuteronômio, como tenho algumas escrituras e coisas tais escritas aqui, costumava ser que eu podia me lembrar delas bem rápido, mas desde que passei dos 25 pela segunda vez, torna-se um pouco difícil para lembrar tudo. Entro no quarto, oro e à medida que ele me dá as escrituras, eu as anoto. E talvez uma nota aqui e ali, como para manter minha mente operando de maneira que estava quando ele me deu isso. Deuteronômio, sendo uma palavra grega significando duas leis, a palavra Deuteronômio, e Deus tem duas leis. E uma delas é a lei da morte para desobediência à sua palavra. Encontramos que quando Eva desobedeceu a sua palavra, isso trouxe morte. Essa é uma de suas leis. No dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E então ele tem outra lei, a qual é a lei da vida para a obediência. Se você não faz tais coisas, ora, guardando sua palavra, você viverá. Isso se resume a duas coisas. Na minha maneira de pensar, são guardar a sua palavra ou desobedecer sua palavra. Uma destas leis foi dada no Monte Sinai e a outra, essa é a lei da morte. A outra foi dada no Monte Calvário, onde a lei da vida foi dada através de Cristo Jesus. Ele também tem dois pactos. Ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na terra. E esse pacto era sob condições. Se fizeres assim, assim, eu farei assim, assim. Adão tinha algo a fazer para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha de andar nos caminhos de Deus, guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Mas então, ele fez outro pacto, e esse foi com Abraão. Este pacto não foi sob condições, mas foi incondicionalmente. Deus deu o pacto a Abraão, sem restrições de modo algum, incondicional. Não, eu farei, eu fiz, eu já o fiz. E essa é a lei pela qual os cristãos devem viver. Não é o que nós próprios fazemos, mas o que Ele fez por nós. Cristo já foi sacrificado. Não, Ele será, Ele foi. É um produto consumado. Viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, voltou na forma do Espírito Santo. Portanto, é uma obra consumada com Deus. Cristo, não conhecendo o pecado, tornou-se meu pecado para que eu pudesse me encontrar em seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele, no Calvário, quando ele morreu. Eu tenho de morrer ali com ele para viver, porque a lei do pecado e da morte está no corpo. Você tem de morrer para ser reconciliado com ele.
Porém, agora, tomamos todas essas palavras que poderíamos usar, todos grandes textos, porque nós estamos todos familiarizados com muitos deles e os grandes tipos da Escritura. Porém, esta tarde, somos confrontados com isto, que, em face de tudo isto, ele ainda diz que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Em face de todas as nossas diferentes teorias, temos tido judaísmo, islamismo, temos todos os tipos de credos e denominação igrejas, mas ainda assim Deus disse que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Todos esses lugares, cada um diz que ele se encontra na minha igreja, e se você não pertence à minha igreja, ele não se encontrará com você. Simplesmente tente estar nesse grupo, ele não se encontrará com você ali. Ele não se encontrará com você em nenhum outro lugar, a não ser ali, melhor dizendo. E então verificamos aqui que ele de fato tem um lugar, apenas um lugar. Tu sacrificarás o sacrifício no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Agora, ele tem um lugar escolhido onde ele se encontra com os filhos adoradores. E não era para ele sacrificar em nenhum outro lugar, a não ser nesse único lugar. Qualquer outro não funcionaria. Ele tinha um certo lugar em que ele se encontraria com eles, e um lugar somente é onde ele se encontra com o adorador. E então, se isso for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos esse lugar. Penso que isto nos é muito oportuno, que como pessoas que sabem que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, vivendo em uma nação moribunda, sob a bandeira da morte. Este mundo tem logo de chegar a um fim, ele não pode ir mais longe. O pecado está demasiado fundo. Está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo. Ele está mais além disso. Creio que o Espírito Santo está respingando nos campos, encontrando este e aquele, porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação. Ismos e coisas tais o têm seguido, mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. E agora, no tempo do fim, vemos as coisas acontecendo da maneira como estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Agora, não a teoria de alguém, mas saber o que é verdade, o que a Bíblia diz que é a verdade. Porque será demasiado tarde um destes dias para nós, e esse pode ser o dia. De modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. Lembre-se, quando Deus fala uma palavra, Ele nunca pode retirá-la. Ele tem sempre de permanecer o mesmo. Ele nunca pode dizer algo e então dizer, bem, eu não quis dizer exatamente isso. Veja, Ele é infinito, sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que achamos ser o melhor, então, depois, após algum tempo, as retiramos. Mas Deus não pode fazer isso e permanecer Deus. Assim, se Ele é infinito, Ele não faz isso, e Ele é perfeito em toda palavra, e nunca profere uma palavra a não ser que seja eterna. Todos os seus eternos estavam com Ele no princípio, seus pensamentos, atributos, estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Agora, lembre-se, Ele tem um lugar provido, um lugar somente onde Ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Lembre-se, Jesus disse quando esteve aqui na terra, falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosas, um povo excelente, muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhes disse, em vão me adorais, ensinando por doutrina suas tradições de homem. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram e quão zelosas de Deus. Creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, seriam mais zelosas do que nós. Muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, elas viviam por essas coisas e eram muito zelosas de Deus e criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne entre nós, disse, em vão me adorais. Agora, ele não disse que não o adoravam, elas o estavam adorando, porém em vão.
De modo que qualquer coisa em vão é sem utilidade e não tem valor. Você nunca deveria fazê-la porque só desperdiça o seu tempo. Você desperdiça seu fôlego, seus esforços, até que cheguemos a saber o que estamos fazendo. Com certeza, se Deus espera que as pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai nos céus, tem de haver alguma preparação em algum lugar. E ele disse, escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão, e em outro lugar eu me encontrarei com elas. E agora tem de haver esse lugar e devíamos tentar encontrá-lo. Descobrir onde está, então ir para lá. E penso que deveríamos nos voltar para lá rapidamente quando encontrarmos o lugar, deixando outras coisas de lado. Agora lembre-se, Jesus disse nesta mesma escritura aqui, que estou citando, a tradição do homem, então, é em vão. Nunca deveríamos mexer com ela. Tem de haver, em alguma parte, algum lugar que ele proveu um lugar para nós, ao qual pudéssemos vir e a adoração seria recebida. Agora lembre-se, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental seja, ainda assim, você está adorando em vão. Sei que parece rústico, porém, o edifício está quase terminado. Não queremos vê-lo sacudindo, vamos parafusá-lo com o evangelho, de modo que quando as pessoas se encontrarem com vocês na rua, onde quer que estejam, vocês cristãos, que tenham uma resposta para elas. Na hora em que estão dizendo, isso é isso, eu vi esses fazerem isso e fazer isso, certamente todas essas coisas têm de acontecer, porém, há um lugar que é provido por Deus somente. E esse é o lugar em que Deus se encontra com o adorador, somente. Note no versículo 2, adorai no lugar que eu escolhi. Escolheu o quê? Neste lugar, mostra que ele tem um lugar onde todas as pessoas adoram. Outros lugares são em vão. E neste mesmo lugar, ele disse, eu também escolhi colocar o meu nome neste lugar. Escolherei o lugar e colocarei meu nome nele, nesse lugar em que ele vai adorar. Agora, isso mostra que é um lugar, somente um. Tem de ser a escolha de Deus, não pode ser a nossa. Não temos nenhuma escolha, ele já o escolheu. Agora, o que Deus escolhe está certo. Posso escolher errado, você pode escolher errado, mas Deus não pode, escolhe certo. Afinal de contas, ele é aquele que está sendo adorado e ele tem o lugar onde ele quer que seus adoradores se encontrem ali e temos de nos encontrar com ele ali. Esse é o único lugar em que ele permanece, o único lugar de onde ele o ouvirá. Notemos aqui também o lugar que escolhi em que me adorar, eu colocarei o meu nome nesse lugar. Agora procuraremos as escrituras por esse lugar em que ele tem o seu nome. Agora temos sombras e tipos por toda a Bíblia, sabemos disso. De diferentes lugares onde ele se encontrou com as pessoas, porém esse não é o lugar em que ele se encontrará com elas hoje. Porque eles estavam somente prefigurando algo, chegando ao verdadeiro lugar onde é para ele se encontrar com as pessoas. O lugar, a igreja em que é para ele se encontrar. E há um lugar, há uma igreja em que Deus prometeu se encontrar com as pessoas nesse lugar e responder suas orações. Se elas simplesmente viessem a esse lugar e o adorassem. Agora, verificamos que há muitos que alegam que tem um lugar, que o nome de Deus está no lugar deles, porém, veja, eles colocaram o nome de Deus ali. Há muita diferença entre Deus colocar o seu nome ali e alguém colocar ali seu nome ali. Devemos nos lembrar que Deus disse que Ele colocaria. Eu colocaria o meu nome nesse lugar. E esse é o lugar que eu escolho e escolhi em que as pessoas deveriam adorar. Isto, trazendo-nos agora à vista dessas sombras e tempo, nos traz Cristo à vista. Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. No Egito, aquela noite, quando era para um cordeiro pascual ser morto para a proteção do povo, percebemos que Deus teve um lugar, uma condição.
Não importa quão jovem, idoso, sacerdote, clérigo, o que quer que fosse, você tinha de estar neste determinado lugar. Tudo fora deste lugar pereceu. Você tinha de estar neste único lugar, um lugar que Ele proveu. Agora podíamos gastar muito tempo esta tarde em explicar o que seria somente revisar o que já sabemos de como Cristo foi prefigurado nos tipos. O cordeiro sacrificial, como ele tinha de ser mantido, um macho sem defeito, e como ele tinha de ser morto pelos anciãos, e como o sangue tinha de ser aspergido na porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. E sob este sangue vertido foi o lugar em que Deus se encontrou com o adorador quando o anjo da morte passou pela terra. Creio que estamos prontos para sair do Egito um destes dias e entrar nesta terra prometida. É hora de entrar no lugar certo e parar com essa polêmica por aqui. Sou presbiteriano, sou metodista, sou batista, sou isto ou aquilo. Saia disto e encontre onde está este lugar, porque a morte por toda parte fora do lugar escolhido por Ele. A morte golpeará com toda a certeza se não estivermos no lugar escolhido por Ele, mas onde Ele escolhe, a morte não pode chegar. Se você nota no cordeiro sacrificial, a morte já tinha visitado ali, a morte tinha chegado a este lugar, porque o cordeiro tinha morrido, a morte já tinha visitado. E assim onde a morte tinha visitado. Então Deus prometeu que esse seria o seu lugar. Então, com ele em vista, vemos agora o que o cordeiro sacrificial foi, qual foi o lugar de vida naquele tempo. Agora, para mim, isso denuncia todos os argumentos, com Cristo estando em vista, sendo o cordeiro sacrificial. Então, isso denuncia todas as denominações, todos os credos, todos os dogmas, todo o igrejismo. Isso denuncia a coisa toda. Isso mesmo. Porque encontramos aqui, com ele em vista, que ele é a pura e inadulterada palavra de Deus. São João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele é a inadulterável palavra de Deus feita carne, manifestada. E com isto em vista, nós não poderíamos aplicar isso a nenhuma igreja no mundo hoje, nenhuma denominação. A qualquer lugar assim, não poderíamos vincular isso, porque não é assim. Colocamos o nome de Cristo em um edifício, chamamos as igrejas de Cristo, e isso é aquilo. Isso não faz que seja assim, não faz de modo algum. Porém, quando Deus coloca o seu nome em algo, isso é o que faz. Agora, não há nada na Bíblia que tipifica nossas modernas organizações, exceto Babilônia. Esse é o único tipo na Bíblia de nossas modernas organizações, religião organizada, porque ela foi fundada por Nimrod de uma união forçada entre pessoas religiosas. Isso é o que os credos e nossas denominações fazem hoje, forçam uma união, ou você pertence a isto ou está fora. E estamos chegando agora, como podemos ver, a um forçamento de todos para dentro de uma grande unidade, porém esse é um parecer mecânico por um homem e não pode permanecer. Não é a vontade de Deus, não é o programa de Deus, não importa o quanto as pessoas tentem dizer que é, não pode ser. É simplesmente impossível que seja. Deus não colocaria o seu nome em tal coisa assim que nega a sua palavra. Como pode Deus viver em algo que nega a sua própria palavra? Não se pode fazer isso. Desse modo, verificamos que isto não se aplica a nenhuma igreja metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, católica, ortodoxa, grega, ou o que quer que seja. Não é o lugar de adoração provido por Deus ainda. Agora que Deus, o qual fez a promessa, venha adiante e prove isto que está certo. Essa é a maneira de fazê-lo. Se ele ainda é Deus, ele ainda é Deus. Se ele alguma vez foi Deus, ele permanece Deus.
E agora, vemos esta religião forçada, em plena vista agora para trazer todos os grupinhos para dentro de uma grande unidade, chamam, alguns deles creem nisso, e alguns naquilo, e alguns negam isso, e alguns negam aquilo. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nunca funcionará. Temos de estar em consenso. E em consenso com o quê? Não em consenso uns com os outros, tanto quanto temos de estar em consenso com a palavra, com Deus. É com isso que se tem de estar em consenso. Agora verificamos, uma unidade forçada foi representada por grupos de pessoas na Babilônia. Deus não pode colocar o seu nome em tal coisa assim, nunca colocou e nunca colocará. Ainda que tenham tentado, colocaram o seu nome nisto e colocaram o nome dele nisto, mas não é assim. Porém, devemos encontrar onde ele pôs o seu nome, porque é o lugar e o único lugar em que ele proveu para os cristãos virem e filhos crentes e adorá-lo neste lugar. Que seria este lugar? Agora, para respaldar isso, poderíamos tomar a Bíblia inteira para respaldar o que vou dizer. Porque o lugar que ele escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. É nele, seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem, você diz, pensei em indicar a Escritura aqui que ele disse que escolheria o lugar e também colocaria o seu nome nesse lugar. Bem, o Filho sempre recebe o nome do Pai. Meu nome é Branham porque meu pai era Branham. E Jesus disse que ele veio em nome de seu Pai. São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Portanto, aí é onde Deus colocou o seu nome, sob o sacrifício de seu próprio Filho. Esse é o único lugar provido por Deus. Aí é onde as pessoas podem se encontrar com Deus, é em Cristo. Esse é o seu lugar provido. Em nenhuma denominação, nenhum credo, nada mais. Deus prometeu se encontrar somente em Jesus. Ele se encontrará, porque esse é o único lugar em que seu nome está. Também ouvimos Jesus à medida que seguimos através da Escritura. João capítulo 5, versículo 43, ele disse, outro virá, e virá em seu nome, e a ele aceitareis. Podemos nos unir a um credo, outro. Podemos nos unir a uma denominação, você o receberá. Porém, quando você recebe Jesus, é diferente. Outro virá. Eu direi que sou metodista, batista, presbiteriano. Você recebe com toda certeza. Porém, venho em nome de meu Pai, fazendo o que o Pai disse que eu faria e não me aceitais. Ele disse, João veio. E ele teve um grande testemunho. Porém, eu tenho o maior testemunho em Deus o que João teve,